Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca da figura daquele que foi considerado pelos lábios do próprio Cristo como o maior profeta nascido de mulher, e eu me refiro a João Batista. Eu irei falar sobre a figura de João Batista e os símbolos que seu ministério no deserto encerra, bem como seu estilo de vida bastante rústico, primitivo, símbolos estes, elementos estes que têm muitas coisas a nos dizer, e sobre eles eu quero fazer um comentário nesta ocasião, mas antes eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós apresentamos o Evangelho de Cristo a partir de uma leitura que busca ser a mais objetiva possível, sempre alinhada àquilo que o texto se propõe a dizer. Enfim, este é um espaço de reflexão cristã desvinculada de vieses ideológicos, doutrinários, enfim. Eu te convido a nos ajudar se inscrevendo neste canal e divulgando a um número cada vez maior de pessoas. Bem, a figura de João Batista, como eu já mencionei, é uma figura extremamente relevante, haja vista o próprio Cristo o colocar no ponto mais alto do profetismo das Sagradas Escrituras, do ministério exercido pelos profetas, e por uma razão bastante óbvia. João Batista foi considerado por Cristo o maior dos profetas, porque nenhum outro, embora tenhamos nas Escrituras alguns profetas considerados como profetas messiânicos, a exemplo de Isaías, Miqueias e Zacarias, mas nenhum outro foi tão cristocêntrico quanto João Batista, pois este não pregava outra coisa senão a manifestação, o advento do próprio Cristo. João Batista foi considerado por Jesus como o maior profeta nascido de mulher, porque ele abriu, ele preparou, ele pavimentou o caminho para o advento do Cristo. Ele o viu pessoalmente. Ele, inclusive, o batizou no Rio Jordão. Ele também, no momento de fraqueza, hesitou em relação à verdadeira identidade messiânica do Cristo, em relação à verdadeira origem do Cristo. Ele que reverencia o Cristo, dizendo que não era digno de desatar as alparcas de seus pés. Ele também teve a sua fraqueza, seu momento de fraqueza, e hesitou em relação à identidade, à origem do Cristo. Entretanto, foi ele quem pavimentou o caminho, foi ele quem anunciou
a vinda de Cristo de forma mais direta, mais imediata, ou seja, ele foi o último profeta cristocêntrico a proclamar o advento do Messias. Este João Batista, esta figura, é nos apresentada, embora Cristo coloque como sendo o maior dos profetas, os evangelhos nos apresentam essa figura como uma figura não convencional, por assim dizer, né? Uma figura que destoa ou destoava dos padrões, das convenções sociais de seu tempo, e por que não dizer que, diante de uma figura tal qual descrita pelos evangelhos, nós também no século XXI julgaríamos como uma figura não convencional, uma figura bastante distante dos nossos padrões sociais. E por quê? Porque João Batista era uma figura de vestimentas rústicas. O texto bíblico diz que ele se vestia com um manto feito com uma roupa feita de pelo de camelo, cingida por um cinto de couro. Sua alimentação era extremamente primitiva. Ele se alimentava de gafanhotos, insetos, e mel silvestre. Ora, são descrições que nos parecem, são detalhes que tornam evidente o quanto que esta figura é uma figura que dissociava das convenções, do padrão social de seu tempo, e mais ainda, era quase que um eremita, porque vivia e pregava no deserto. Ora, nós estamos diante de uma figura cuja grandeza foi reconhecida pelo Cristo, mas diante da qual talvez nos assustaríamos, diante da qual talvez nós, indivíduos, figuras ditas civilizadas, nós o rejeitaríamos ou dele nos distanciaríamos. Ora, o Evangelho nos apresenta um profeta cujo estilo de vida se assemelha muito àquilo que nós, homens, repito, homens civilizados, reputaríamos como um selvagem, né? E aqui já cabe um parênteses, né? Esse nosso conceito de civilização há muito já demonstrou as suas incoerências, há muito já demonstrou a sua inconsistência, há muito já demonstrou quanto que ele é eivado de contradições, ele é eivado de vieses ideológicos, quase sempre a serviço de poderes exploradores e colonizadores que tinham como finalidade apenas domesticar o diferente para, por fim, dominá-lo e explorá-lo. E esse conceito de civilização, cabe aqui lembrar, né, está na base dos grandes movimentos imperialistas de dominação de povos mais fragilizados, de povos mais vulneráveis. Ora,
quantos episódios, quantos episódios danosos na história da humanidade, quantos massacres, quantas mortes, quanto sangue derramado não foram causados por este nosso conceito de civilização, ou encorajados por este conceito de civilização. Ora, a figura de João Batista nos soaria como a figura de um selvagem, né? Não é um homem que se traja de forma conveniente, não tem um cardápio, diríamos talvez, variado, saudável, um cardápio minimamente digno, não é uma figura que vive ou frequenta as rodas sociais, não faz parte, muito menos faz parte das elites de seu tempo. É uma figura, é um selvagem, né? É uma figura que, na verdade, João Batista, e aqui já recorremos a um autor que foi muito crítico, um pensador que foi muito crítico deste nosso conceito de civilidade, né? Crítico deste nosso conceito de civilização, e eu me refiro a Jean-Jacques Rousseau. Basta nos lembrar do seu discurso acerca das ciências e das artes, e o quanto que Rousseau insistiu na tese diante dos acadêmicos de Giron, de que as nossas ciências e as nossas artes expressam uma opulência cuja finalidade é de apenas acobertar os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas e contradições. Ora, para Rousseau, a ciência e a arte ocidentais maquiavam, cobriam, procuravam dar uma aura de erudição e de intelectualismo apenas para maquiar e acobertar as nossas imperfeições. E como estamos falando de Rousseau, João Batista estaria muito próximo do ideal rousseauiano do bom selvagem, embora esse conceito do bom selvagem não esteja explicitamente presente na obra de Rousseau, mas ele é alinhado a Rousseau por conta das interpretações que a sua obra, que o seu pensamento, que a sua filosofia conquistou ao longo dos anos. Mas sejamos bastante honestos, esta imagem do bom selvagem não se distancia muito acerca do homem ideal pintado por Rousseau, que era um homem que vivia num espaço extremamente natural, num espaço anterior às nossas construções sociais, à nossa organização social, à nossa arquitetura social. João Batista parece se identificar um pouco com esta personagem, haja vista ele, João, se distanciar de todas as formas, espacialmente e estilisticamente, desta sociedade, da sociedade de seu tempo. Ora, ele desempenha o seu ministério a partir de um estilo rústico, sobre o qual já falamos, e num espaço extremamente sugestivo, no deserto. Portanto,
distante da sociedade de seu tempo, distante das instituições de seu tempo, distante das autoridades políticas e religiosas de seu tempo, distante das instituições sociais, religiosas e políticas de seu tempo. E isso já expressa, manifesta a postura de João Batista em relação a essas instituições, porque se prega no deserto é porque ele se coloca no extremo oposto das instituições de seu tempo, instituições políticas e religiosas. E por que se coloca no extremo oposto dessas instituições? Porque sua mensagem tem como finalidade converter o homem e, em última instância, todas aquelas instituições à prática da verdadeira justiça. Ora, se João Batista se coloca numa posição diametralmente oposta às instituições que estavam em Jerusalém, às instituições que estavam na Judéia, se posicionando ele no extremo oposto, no deserto, é porque João Batista identificava nessas instituições um instrumento de exploração do homem fragilizado, um instrumento de exploração da grande população, da grande massa, um instrumento de exploração política e religiosa do homem comum, do pobre, do desamparado, do marginalizado. Ora, João Batista identifica estas instituições como sendo este instrumento de opressão nas mãos daqueles que perpetuam a injustiça, e o quanto que essa mensagem de João Batista é extremamente atual. Ora, João Batista não toma parte com este mundo, porque este mundo simplesmente não se converte a Deus e volta à prática da justiça. Ora, João Batista, alinhado ao espírito dos profetas que o antecederam, convoca os homens ao arrependimento e ao arrependimento do pecado da injustiça. Ora, se não se arrependessem da injustiça, não alcançariam o perdão de Deus, haja vista que o perdão de Deus implica necessariamente no abandono da prática da injustiça. Ora, como o homem poderia alcançar o perdão divino se ele continuava oprimindo mais frágil, explorando o marginalizado, aumentando a angústia e a miséria existencial do menos favorecido. Ora, não haveria como o homem alcançar o perdão divino no exercício da prática da injustiça. Prática esta, injustiça esta, que implica sempre no mal realizado ao outro. Ora, injustiça esta que cerceia do outro a possibilidade do seu pleno desenvolvimento, a possibilidade do seu crescimento, a possibilidade do seu progresso, a possibilidade da efetivação
da plenitude de seus talentos, de seus dons, porque a injustiça, essa injustiça sistêmica, e quando João Batista tece críticas às instituições que em seu tempo praticavam a injustiça, João Batista tece críticas, na verdade, a um grande sistema de injustiça, porque as instituições existem para perpetuar um sistema um sistema injusto, um sistema explorador, um sistema que tantos males causa aos menos favorecidos. Ora, as instituições, já diria Marx, as instituições, na verdade, são este grande instrumento que procuram manter a ordem das coisas tal qual ela está, para perpetuar as injustiças, ampliar as desigualdades e manter o pobre marginalizado nessa sua esfera de pobreza e marginalização, e os poderosos em sua dimensão restrita de poder e poder incondicional e poder incomensurável. Olha, João Batista vai na ferida desta máquina, deste sistema que produz injustiça, e é explícito em afirmar que aqueles que deste sistema participam, perpetuando, utilizando, mantendo, não haveriam de alcançar o perdão divino se não se arrependessem de suas práticas, se não abandonassem este sistema e voltassem à prática da justiça. Ora, João Batista prega no deserto, ele conclama os homens a se encontrarem com Deus no deserto. E essa imagem é uma imagem extremamente sugestiva, porque o arrependimento que João prega implica também numa mudança geográfica, numa mudança espacial que pressupõe um completo desprendimento do indivíduo a fim de ter um encontro intenso e genuíno com o seu Criador. Ora, o deserto é o espaço do desprendimento, o deserto é o espaço do despojamento, o deserto é o espaço por meio do qual o indivíduo se vê a sós com Deus, dependendo única e exclusivamente dele. É o espaço por meio do qual o indivíduo sente o peso da sua fragilidade, o quanto que ele é dependente única e exclusivamente de Deus. Ora, essa figura rústica, repito, esta figura que poderíamos considerar, taxar como a figura de um selvagem, nos coloca diante de uma espiritualidade, nos coloca diante da possibilidade de uma vida com Deus que pressupõe, acima de tudo, o abandono das práticas injustas, dos caminhos injustos, daquelas ações que, em benefício próprio, para enriquecimento alheio, arrancam do outro, tiram do outro toda a sua
perspectiva de vida, toda a sua perspectiva de crescimento, toda a sua perspectiva de desenvolvimento. João Batista é bastante enfático em relação àquilo sobre o qual ele se opõe, a prática da injustiça. Pecado, no discurso de João Batista, tem nome, e o seu nome é a injustiça. Ele convoca os homens a se arrependerem, e faz isso às margens do Jordão, do outro lado do Jordão. O Jordão, que é um símbolo muito caro à religiosidade judaica, o Jordão, que é um símbolo muito caro à religiosidade, digo, judaico-cristã, porque o Jordão, a travessia do Jordão nos dias de Josué marcou a passagem do povo do deserto para a terra prometida. João se coloca no lado inverso, porque a terra prometida foi maculada pelos homens, foi manchada de sangue pelos opressores, por aqueles que praticam a justiça. João sai desta terra prometida e vai se encontrar com seu Deus do outro lado do Jordão. Ele faz o caminho inverso daquele caminho que Israel fez nos dias de Josué, indo do deserto de Padã Arã, passando pelo Jordão, para então chegar à terra prometida. Ora, para João, a terra prometida está manchada de sangue, está eivada de sangue. Faz-se necessário percorrer o caminho inverso. E aqui João, que era um judeu, já nos coloca diante de uma das maiores tragédias testemunhadas em nosso tempo. E certamente, hoje presente, João Batista talvez não seria mais decapitado por um Herodes. Quem sabe ele seria decapitado por um Benjamin Netanyahu, haja vista que João pregaria o caminho inverso, convidaria seus pares a percorrer o caminho inverso, a abandonar a injustiça que tanto sangue tem derramado na terra prometida e se encontrar com Deus no outro extremo, longe das instituições, neste espaço vasto e assustador que pressupõe um despojamento absoluto do indivíduo para que só assim ele se encontre de fato com Deus e retome o caminho da justiça, como João Batista é atual. Quantas referências ele nos coloca para pensarmos no alcance de sua mensagem em seus dias e no alcance de sua mensagem hoje. Este João Batista, crítico das instituições que derramam o sangue do mais fragilizado, ele que sente o peso dessas instituições em sua própria vida, haja vista ter sido decapitado por Herodes, este João continua a clamar no deserto, nesse espaço ideal para o encontro entre Deus e o homem. Jesus vai até o deserto para se encontrar com João Batista e se identifica, aquece, aprova
a sua mensagem. Mais ainda, Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, dando ele, Jesus, um testemunho acerca da mensagem deste homem e de sua pertinência, e o quanto que ela estaria alinhada à própria mensagem do Cristo, que também é uma mensagem que se opõe a quaisquer formas de injustiça, aquelas praticadas em seu tempo, as que são praticadas no nosso tempo, como esta praticada na faixa de Gaza, lá na Cisjordânia, e olha o Jordão aí novamente mencionado, e tantas outras expressivas, sutis, que são praticadas pelos sistemas opressores que aí estão. Ora, a voz que clama no deserto continua extremamente atual, pois enquanto houver injustiça, esta mensagem continuará sendo pregada. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.